Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 36, matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos trabalhar com um assunto chamado de aquecimento global. Sei que a gente trabalha várias vezes sobre aquecimento global, às vezes em outros conteúdos nós comentamos sobre o aquecimento global, mas nessa aula nós vamos tentar definir o que é o aquecimento global. Quais são as suas causas e consequências do aquecimento global e quais as atitudes que nós podemos ter para reduzir o aquecimento global. Vamos devagar, passo a passo. Eu não quero expor também o meu ponto de vista do que eu acho que é o aquecimento global, do que eu acredito que seja, se é por conta... Enfim, são dados científicos que eu trago aqui, que a maioria, ou grande parte dos cientistas acredita ser o aquecimento global e trata do aquecimento global com esses cuidados, com essas consequências, com essa definição. Tá certo? Os objetivos da nossa aula de hoje são definir o aquecimento global, identificar os possíveis impactos causados pelo aquecimento global e conhecer atitudes responsáveis que podem reduzir o aquecimento global. Certo? Antes da gente começar, preciso que vocês tenham em mãos o caderno, o penal de vocês e façam anotações. Esse conteúdo a gente vai trazer definições diferentes, conceitos diferentes e através deles vocês fazem as suas anotações e depois vocês conseguem responder os exercícios, as avaliações, enfim, rever esse conteúdo que foi trabalhado na aula de hoje. Vamos começar. Aquecimento global. O aquecimento global pode ser definido como o processo de elevação média das temperaturas da Terra ao longo do tempo. Aquecimento global. Elevar a temperatura média da Terra em um determinado período de tempo. Parece bem simples, certo? Aquecer o planeta Terra, aquecer a temperatura média do planeta Terra. Segundo a maioria dos estudos científicos e dos relatórios de painéis climáticos, sua ocorrência estaria sendo acelerada pelas atividades humanas, provocando problemas atmosféricos, hídricos e a diminuição do número de espécies. Ou seja, segundo a maioria dos estudos científicos, somos nós, seres humanos, as nossas atividades humanas, agricultura, de queimadas, de ir até o centro com o carro próprio, queimando combustível fóssil, utilizando energia elétrica de maneira inadequada, gastando muita água. Essas atitudes simples no nosso dia a dia, mas seriam essas atividades, essas atitudes do ser humano que estariam acelerando o aquecimento global, causando o aquecimento global. E os problemas provocados por isso, problemas na atmosfera, tufões, tornados, tempestades, enfim, problemas hídricos, poluição dos rios, das águas, a mudança do pH delas, enfim, e a diminuição do número de espécies, a extinção de muitas espécies, tanto vegetais quanto animais, então tanto de plantas quanto de animais. As atividades humanas estariam causando isso. Aí nós temos alguns gráficos que mostram que o planeta ele passa por um período de aquecimento próprio. O planeta, nosso planeta, tem 4,6 bilhões de anos. E ao longo desses 4,6 bilhões de anos, ele foi passando por períodos de aumento na temperatura, resfriamento, aumenta a temperatura de novo, resfria, aumenta a temperatura, resfria, e ele passa por essa oscilação de aumentar e resfriar a sua temperatura média. E isso tem relação com a quantidade de carbono na atmosfera, coisa que nós, atual sociedade, estamos liberando em grande quantidade na atmosfera. Gás carbônico que faz com que a temperatura do planeta Terra, a temperatura média do planeta, aumente. O principal órgão responsável pela divulgação de dados e informações sobre o aquecimento global é o Painel Internacional sobre as Mudanças Climáticas,
um órgão ligado à Organização das Nações Unidas, nossa ONU. Segundo o IPCC, no século XX, o século XX foi o mais quente dos últimos tempos, com um crescimento médio de 0,7 graus Celsius na temperatura de todo o globo terrestre. A estimativa é que as temperaturas continuem elevando-se ao longo do século XXI, caso ações de contenção do problema não sejam adotadas em largas escalas. 0,7 foi o maior aquecimento dos últimos tempos do planeta Terra. Para a gente ter uma relação, uma ideia, o gelo, a água congelada, quando está a 0 graus, ela se mantém gelo. Agora, se eu pego essa água congelada a 0 graus e elevo a temperatura dela a 0,7 graus Celsius, ela já começa a derreter. Demora um certo tempo, claro, mas ela vai começar a derreter e se tornar líquido. O aumento da temperatura em 0,7 graus pode causar grandes impactos, apesar de não parecer. A diferença entre o gelo e o líquido, ou o gás e o líquido, o estado gasoso da água e o estado líquido dela, é de 1 grau. Então, 1 grau faz muita diferença para um planeta como um todo. O IPCC trabalha basicamente com 2 cenários, um otimista e o outro pessimista. No primeiro, considerando que o ser humano consiga diminuir a emissão de poluentes na atmosfera e contenha ações de desmatamento, as temperaturas elevar-se-iam, que palavra bonita, né? Mas enfim, elevar-se-iam em 1 grau até 2100. Então, nos próximos 80 anos, nós teríamos um aumento da temperatura média global de 1 grau. Já vai ser um impacto relativamente grande para o planeta, mas é um cenário otimista para o IPCC. Não vai causar tanto impacto no planeta. No segundo cenário, as temperaturas poderiam elevar-se de 1,8 até 4 graus durante esse mesmo período, durante esse período de 80 anos, o que comprometeria boa parte das atividades humanas. Elevar a temperatura média do planeta em 4 graus aproximadamente iria causar muitos desastres. Existem algumas espécies de animais que, conforme a temperatura que o ovo delas está, determina o nascimento de machos e determina o nascimento de fêmeas daquela espécie. Então, se você aumenta a temperatura média do planeta em 4 graus, ao invés de nascerem um tanto de ovos macho e outro tanto de ovos fêmea, todos os ovos vão nascer machos ou todos os ovos vão nascer fêmeas. E aquela espécie não vai conseguir se reproduzir mais e deixar descendentes. Então, as calotas polares vão começar a descongelar rapidamente, porque a temperatura aumentou muito. Então, são vários os problemas que podem ser causados por um aumento de 3, 4 graus na temperatura, nesse prazo de 80 anos. A principal entre as causas do aquecimento global, as causas, o motivo de termos esse aquecimento global, segundo boa parte dos especialistas, seria a intensificação do efeito estufa. Efeito estufa, nós já comentamos também em outros pontos nas nossas aulas. Um fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na superfície terrestre, mas que estaria sendo intensificado de forma a causar prejuízos para o nosso planeta. Com isso, a emissão dos chamados gases estufa seria o principal problema em questão aqui. Intensificar o efeito estufa vai prejudicar, vai aumentar a temperatura do planeta, vai causar o aquecimento global. Essa é a ideia principal. O que é o efeito estufa? Vocês já devem ter deixado, o pai de vocês, tio, enfim, alguém deixou um carro fechado no sol. E vocês entraram depois dentro daquele carro e perceberam que lá dentro estava muito mais quente do que no lado de fora.
Por quê? Porque o carro fez algo semelhante ao efeito estufa. Os raios solares entram nos vidros do carro, aquecem o estofamento, aquecem o ar lá dentro, mas o calor não consegue sair. A nossa atmosfera faz a mesma coisa, permite a entrada dos raios solares, aquece o planeta, mas o calor não consegue sair. Parte dos raios solares é refletida, tanto pela atmosfera quanto pela superfície do planeta. Mas o restante que aquece a superfície do planeta e o ar ali ao redor da atmosfera, isso mantém a temperatura do planeta equilibrada, numa média, certo? Então, se não tivesse o efeito estufa, durante o dia, durante a incidência dos raios solares, nós não tivéssemos essa atmosfera com esses gases do efeito estufa, durante o dia a temperatura seria extremamente quente, muito elevada, e à noite extremamente gelado, porque não teria como manter esse calor, não teria como formar essa estufa no planeta. Os gases estufa mais conhecidos são o dióxido de carbono e o gás metano. Além desses, citam-se o óxido nitroso, o hexafluoreto de enxofre e o CFC. Também os PFCs, perfluorcarbonetos. Enfim, são nomes um pouco mais técnicos, mas às vezes nós vamos ver embalagens de aerosóis, por exemplo, que não contêm gases CFC, prejudiciais à camada de ozônio ou prejudiciais que aumentam o efeito estufa. Vocês vão observar essas siglas nos materiais que você compra no dia a dia. Um aerosol, por exemplo, um vidro de desodorante, é um desses locais onde vocês vão observar esses gases. Essa listagem foi estabelecida pelo Protocolo de Kyoto e a sua presença na atmosfera estaria sendo intensificada por práticas humanas, como a emissão de poluentes pelas indústrias, pelos veículos, pela queima de combustíveis fósseis e até pela pecuária. O metano é liberado principalmente pela pecuária. Os gases dos animais, as flatulências dos animais, liberam junto metano. Muitos animais vão liberar uma grande quantidade de metano. Os combustíveis fósseis vão liberar dióxido de carbono. Isso tudo vai aumentando, vai intensificando o efeito estufa. Consequentemente, aumenta a temperatura do planeta, que nós chamamos de aquecimento global. Certo? Outra causa para o aquecimento global seria o desmatamento das florestas, que teriam a função de amenizar as temperaturas através do controle da umidade. Então, as florestas elas vão controlar a temperatura, liberando mais água, transpirando com mais facilidade e assim mantendo uma região a temperatura daquela região um pouco abaixo. Então, você desmatar, seja na cidade, ou seja no interior, você vai estar contribuindo para o aquecimento global. As algas e fitoplânctons presentes nos oceanos são os principais responsáveis pela diminuição de dióxido de carbono e a emissão de oxigênio na atmosfera. Por esse motivo, a poluição dos mares e oceanos pode ser apontada como mais uma causa do aquecimento global. Muitos dizem que as árvores são o pulmão do nosso planeta. Mas assim como as árvores produzem oxigênio, elas também retiram gás carbônico da atmosfera, elas também consomem oxigênio e liberam gás carbônico na atmosfera através da respiração celular. Então elas simplesmente mantêm um equilíbrio saudável com o planeta. Agora, as algas e os fitoplânctons presentes nos oceanos, elas sim produzem uma quantidade maior de oxigênio, retiram uma quantidade maior de gás carbônico da atmosfera e fazem essa reciclagem. Então, se você polui, não vou dizer que polui o rio, você não precisa ir no rio jogar um papel de bala ou um copo de suco, enfim, o que quer que seja, um pneu, tem tanta coisa que o pessoal joga fora, mas se você jogar um papel de bala na rua,
Vai vir um dia de chuva, essa chuva vai formar uma enxurrada que vai carregar o teu papel de bala para os esgotos, que vai, em alguns casos, desembocar num rio, num mar, e isso vai estar poluindo essa região, esse ambiente aquático. E, consequentemente, você vai estar contribuindo para o aquecimento global. Então, uma imagem, se vocês quiserem, eu recomendo que vocês pausem ela para dar uma olhada como que funciona a radiação solar. Enfim, ela aquece o planeta, parte refletida, mas dependendo da camada do efeito estufa ali, uma maior quantidade de raios solares fica retida no planeta, causando o aquecimento maior desse planeta. Outra parte, quando não tem uma grande quantidade de gases do efeito estufa, boa parte dos raios solares é refletida para o espaço, não fica armazenado no planeta. Então, como funciona esse aquecimento global, certo? E as consequências? O aumento da temperatura média do planeta pode causar, entre outros efeitos, tem efeitos que ainda não são visíveis, não são perceptíveis, mas alguns já podem ser listados. Aumento da temperatura dos oceanos e derretimento das calotas polares, eventuais inundações de áreas costeiras e cidades litorâneas em função da elevação do nível dos oceanos. O gelo é menos denso do que a água, então ele boia. Agora, se esse gelo derreter, a água vai se misturar com o restante e vai elevar o nível dos mares. Então, eventuais inundações nessas áreas costeiras. Aumento da insolação e radiação solar em virtude do aumento do buraco na camada de ozônio. Então, vai entrar uma quantidade maior de radiação solar. E essa quantidade maior de radiação solar pode desenvolver muitas doenças nas pessoas, sem falar de elevar a temperatura do planeta também. Intensificação de catástrofes climáticas, tais como furacões, tornados, secas, chuvas irregulares, entre outros fenômenos meteorológicos de difícil controle e previsão. Extinção de espécies em razão de condições ambientais adversas para a maioria delas. Vamos pensar numa região onde chovia periodicamente, pelo menos umas 2 vezes no mês. Tem uma região lá que fica 4 meses, 5 meses sem uma chuva. Os animais daquela região não vão mais encontrar água com facilidade, as plantas vão precisar de água e espécies podem desaparecer por eventuais motivos como esses. Então aí nós temos uma imagem sobre essas consequências do aquecimento global. E como reverter essa situação? A primeira grande atitude, segundo apontamentos oficiais científicos, para combater o aquecimento global seria a escolha de fontes renováveis e não poluentes de energia, diminuindo ou até abandonando a utilização de combustíveis fósseis, tais como o gás natural, carvão mineral e principalmente o petróleo. A nossa gasolina, por exemplo, a partir do momento que nós utilizarmos, sei lá, um painel solar em cima dos carros para carregar uma bateria e os carros forem elétricos, graças a esse painel solar que está em cima dos carros, a liberação de dióxido de carbono na atmosfera seria muitas vezes menor. Ou intensificar essa utilização dos painéis solares nas casas, porque parte da nossa energia vem das hidrelétricas, mas outra parte vem das termoelétricas, das usinas termoelétricas, que precisam queimar combustíveis fósseis para produzir energia elétrica que nós utilizamos no nosso dia a dia. Por parte das indústrias, a diminuição das emissões de poluentes na atmosfera também seria uma ação necessária. As indústrias liberam muitos poluentes na atmosfera e muitas vezes sem o tratamento adequado desses poluentes antes de liberar. Outra forma de combater o aquecimento global seria diminuir a produção de lixo através da conscientização social e do estímulo de medida de reciclagem, pois a diminuição na produção de lixo diminui também a poluição e a emissão de gases metano, como é comum nas áreas de aterro sanitário. Então, se faz um lixão, um aterro sanitário, esse aterro, a decomposição libera metano. Sem falar que se esse lixo for para os rios, para os mares,
vai prejudicar as algas que retiram grande quantidade do gás carbônico da atmosfera. A preservação da vegetação, tanto dos grandes biomas e domínios morfoclimáticos, tais como a Amazônia, como o cultivo de áreas verdes no espaço agrário urbano, possivelmente atenuariam as consequências do aquecimento global na sociedade. Ou seja, áreas verdes tendem a controlar parte da temperatura de uma determinada região, cidade, por exemplo. Se ter uma cidade com grande quantidade de árvores, a temperatura daquela cidade tende a ser menor, porque as árvores elas vão transpirar com mais frequência, e essa transpiração, essas gotículas de água, vapor de água liberado, vai diminuir levemente a temperatura daquela região, mas ajuda a controlar o aquecimento global, a consequência do aquecimento global. Então a gente tem que pensar verde. Temos de nos preocupar com o meio ambiente, nos preocupar com as plantas, com a quantidade de energia que nós consumimos no nosso dia a dia, quantidade de água, enfim, tentar inovar, encontrar soluções diferentes para reduzir a emissão desses gases poluentes na atmosfera. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Ficou alguma dúvida? Retoma o vídeo, assista novamente, faz as pausas para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.